Ainda no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus dá atenção para esse homem, na sua aflição, no seu quebrantamento, no seu arrependimento, no seu reconhecimento de quem ele era, e declarou que ele merecia aquela morte, aquela condenação, mas também reconhecia que Jesus Cristo não merecia. O que Jesus responde a ele? Jesus ainda tem tempo para responder a esse homem. É a graça em favor do desgraçado, como eu e como você. O Senhor diz: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, os dois ouviram falar a respeito do Senhor Jesus Cristo. Até o mal, tem alguns que falam o ladrão bom, o ladrão mau. Os dois eram perdidos. Os dois estavam perdidos eternamente. Nós não estamos dizendo aqui a respeito da justiça humana. Na justiça humana, eles estavam sendo condenados por atos que fizeram e estavam recebendo a justa condenação. Foram condenados à morte por algo que eles tinham feito. E eles tinham feito por aquilo que eles eram no seu interior. Como também nós, muitas vezes, o que fazemos é por causa daquilo que somos. Muitas vezes na nossa mente, eu não quero fazer isso, por que eu fiz aquilo, por que eu ando fazendo aquilo, por que eu não amo a Deus, por que eu não entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo, por que eu continuo ainda em pecados que muitas vezes eu tenho vergonha, eu boto a cabeça no travesseiro e digo: nunca mais vou cometer esses pecados. Eu não posso repetir. Alguns que têm já um conhecimento de Jesus, conhecimento do Evangelho, conhecimento do céu, conhecimento a respeito do que a Bíblia diz do inferno, diz assim: eu estou condenado, estou mal, estou arrasado, mas a partir de amanhã, agora que eu jejuei, agora que eu orei, agora que eu prometi nunca mais, mas não passa alguns dias, volta tudo e às vezes até pior, e recebe e sente uma condenação até pior. Mas qual é a razão de eu voltar, ser aquilo que eu não quero ser, praticar aquilo que eu não quero, o mal que eu não quero, isso eu faço, o bem que eu quero, isso não consigo fazer, e o mal, isso eu faço? Devo cair lá em Romanos 7:24, desventurado e infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Queridos, como eu disse no vídeo,
anterior, não basta eu saber que Jesus é filho de Deus, que Jesus veio para salvar o perdido, que Jesus é Deus, que Jesus é perdoador, Jesus é isto, Jesus é aquilo. Os dois confessaram a respeito de Jesus Cristo. Os dois ladrões. Como também as autoridades espirituais também daquela época e as autoridades que estavam ao redor dos pés ali de Cristo na cruz, eles também disseram: salvou os outros, a si mesmo se salve, de fato, o Cristo. Se é de fato o Cristo, de Deus o escolhido. Olha, eles tinham ouvido falar que Jesus era o escolhido, que Jesus é o Cristo de Deus, mas não creram. Não foram crucificados com Cristo, espiritualmente, porque Jesus Cristo veio para nos atrair no seu corpo na cruz. João 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele foi feito pecado quando ele nos atraiu no seu corpo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. De graça. De graça. Porque eu e você somos, dependendo de mim e de você, somos terríveis, desgraçados. Ei, você. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Lá em João 1,14. Queridos, um dos ladrões falou a verdade a respeito de Jesus Cristo. Mas espiritualmente ele não foi unido a Cristo na cruz, pela fé. E estava ali. O que ele queria? Ele queria coisas terrenas. Queria Jesus Cristo, sim, como muitos hoje. Eu quero Jesus. Jesus é bom, Jesus vai me abençoar. Jesus vai me socorrer. Jesus vai me dar saúde. Jesus pode me dar um novo carro. Pode me fazer prosperar, então eu quero Jesus. Mas quer a cruz? Quer a morte? Não, eu morrer na cruz, não. Não, eu não quero, não. Eu quero continuar a minha vida, eu quero ter as minhas paixões, meus pecados, mas Jesus veio livrar o homem do pecado, não salvar o homem com os pecados. Jesus veio salvar o homem do pecado. Mas para isto, ele nos levou a morrer para o pecado no corpo dele na cruz. Romanos 6,11 diz: considerai os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Só estar vivo para Deus é em Cristo Jesus. Se eu não estiver crucificado com Cristo, conforme Gálatas 2,20, estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que presente gracioso! Tem maior presente do que este? Ganhar a vida de Cristo e perder a nossa vida de pecados em Cristo na cruz é maravilhoso. E é pela graça ainda. Eu recebo. Eu quero para a minha vida perder a minha vida e ganhar a vida de Cristo. Senhor, faça isso agora, pelas suas misericórdias. Assim que deve ser a conduta, como foi a conduta de outro ladrão.
de outro ladrão crucificado ao lado do Senhor, censurou o outro. Ei, ei, nós sim estamos pagando os pecados que a gente fez, as misérias que nós cometemos, nós sim estamos recebendo a justa pena de condenação, mas quem é este? O Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, o eterno Deus, o Deus imortal, invisível, mas real, sujeitou-se a tornar homem para representar todos os homens, atrair todos os homens no seu corpo na cruz, para levá-los à morte, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Nós fomos crucificados no corpo de Cristo na cruz. Nós fomos batizados no corpo de Cristo na cruz. Não tem água aí. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que nós não servamos mais o pecado como um escravo, como um dominado. Aquele outro ladrão que reconheceu quem o Senhor, ele reconheceu primeiro quem ele era e a situação que ele estava, o outro não. E reconheceu quem era o Senhor Jesus Cristo. O que levou a esse homem ladrão crucificado reconhecer quem ele era e o merecimento que ele tinha? O amor de Deus naquele que estava ao seu lado, o Senhor Jesus Cristo. Como posso eu não reconhecer o meu estado de perdição, sendo que esse nunca pecou, e estar passando a mesma experiência que nós? Não é isso que ele diz? Ele diz assim: nem ao menos temes a Deus, versículo 40, nem de Lucas 23, para nós basearmos na palavra de Deus e não dar o que eu acho, o que eu penso, mas assim o que a palavra de Deus diz. Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Ele recebeu a mesma sentença que nós e ele nunca pecou, nunca errou, ele não fez nada. Aí ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus. Olha como ele usou. Jesus. J-E, Jeová. SUS, Salvador. Um serviço único de salvação. Jesus, lembra-te de mim. Primeiro, houve arrependimento. Segundo, ele creu que Jesus Cristo era suficiente para usar de graça para ele que não merecia. Primeiro, querido, um dos ladrões, ele morreu com os seus pecados, porque não reconheceu o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava ali oferecendo a ele salvação de graça. Mas o outro não queria uma salvação eterna. Ele queria uma salvação para aqui e agora. Receber as bênçãos aqui e agora. Quando o Senhor diz, o Espírito Santo diz em Colossenses capítulo 3, pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra. Ele só pensou nas coisas daqui da terra. Mas o outro não pensou nas coisas daqui da terra. Ele não falou para o Senhor Jesus para descer, salvar-se a si mesmo e salvá-lo. Não, ele não disse isso. Ele só disse o seguinte: sou um pecador,
É justa a sentença que eu recebi? Mas o Senhor não é justo o Senhor receber o que está recebendo. Porque Jesus Cristo estava nos atraindo e ele entendeu que ele também foi atraído e foi batizado em Cristo na cruz. Por isso que ele diz: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Jesus. O Senhor Jesus Cristo imediatamente não disse para ele se ele merecia ou não merecia, porque Jesus sabia que ele não merecia e ele sabia também que não merecia, mas Jesus Cristo veio cheio de graça, favorecendo quem não merece. Esse é o Evangelho. Jesus favorece quem não merece. Você merece? Então você não recebe. É só para quem não merece. Só para quem é indigno. Marginalizado, desprezado, lameado nos seus pecados e misérias, Jesus veio para esses. Aleluia. Por isso que nós temos chance de sermos salvos plenamente, porque ele veio para quem não presta, como eu. Talvez como você. Ele veio para esse ladrão que soube que não prestava, soube que ele não merecia. Mas ele também ficou sabendo que havia uma salvação eterna para ele. O Senhor Jesus estende e diz: hoje estarás comigo. Com quem? Comigo no paraíso. Salvação eterna, perdão eterno, justificação, purificação de pecados. Para quem? Em favor de quem? Não merece. Aleluias. Um morreu com os seus pecados e não foi para o paraíso. O outro morreu para o pecado, crendo na sua morte para o pecado em Cristo na cruz. Ele morreu ao lado de Cristo e em Cristo, pela fé. Você também pode crer, hoje, agora. E Jesus Cristo morreu pelos pecados. Um morreu em seus pecados, outro morreu para os seus pecados, e outro, Jesus Cristo, morreu pelos pecados dos pecadores, porque ele nunca pecou, nunca houve dolo na sua boca. Aleluias! Você crê que Jesus morreu pelo pecado, pelo seu pecado? Então você está crendo que você foi atraído no corpo de Cristo na cruz. Deus não trata de ninguém se não estiver em Cristo. Aleluias. Tem chance para a minha vida. Jesus é misericordioso. Jesus é cheio de graça. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Maravilhoso, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Se você quiser fazer o seu comentário, fique à vontade.